E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Aibe e hoje a gente tá aqui para reagir a um vídeo que é o que acontece quando a internet cria alguém. Que é um vídeo desse mano aqui, Kurt. Eu, inclusive, vou me inscrever no canal dele e deixar o like. Façam o mesmo, rapaziada. O link do vídeo original tá na descrição. Eu não conheci o canal, é a primeira vez que eu vou estar reagindo. E, mano, é um vídeo que ele fala sobre o Wi-Fi Skeleton, que é esse mano que tá aí na tela, que provavelmente vocês devem conhecer ele, ou se não conhecem ele exatamente, tipo, não estão reconhecendo pela foto, até porque, né, muita gente acredito que não vai reconhecer pela foto. Vocês devem reconhecer ele da música Nope, You Are Too Late, I Already Died, né, que estourou aí no TikTok, nas plataformas aí de vídeos curtos e pá. E infelizmente ele faleceu, né? Na época, eu lembro até que na época que ele faleceu, muita gente me pediu pra fazer vídeo no meu Instagram, TikTok, que inclusive também tá aí na descrição, caso você queira me seguir, né? Junto ao meu servidor do Discord. Mas na época eu não fiz vídeo sobre esse caso por dois motivos. O primeiro é eu não conhecia muito do artista, sendo bem sincero, não conhecia muito, nunca tinha ouvido um álbum do artista, não conhecia de todo, tá ligado? Vou conhecer realmente quando aquela música estourou. Então eu não tinha bagagem, né? Eu ia fazer um vídeo super superficial só para hype, basicamente, porque eu não era fã do artista, eu não conhecia ele. E o segundo motivo, o principal, né? Ele tinha acabado de morrer, né? Então eu não queria fazer isso. Eu não queria, tipo assim, mais uma vez, hypar em cima de um cara que acabou de morrer. Vocês estão me entendendo? Eu não curto muito fazer isso. Tipo assim, uma pessoa morre hoje e fazer um vídeo hoje falando sobre isso. Tá ligado? Porque vai gerar hype, porque tá em alta. Eu não curto muito isso. Né? Mas isso é eu, né? Cada um sabe de si, né? Cada um faz o seu conteúdo. Mas é isso. Talvez algum dia eu realmente faça um vídeo dele, mas por enquanto é isso. Vamos entender mais sobre esse caso aqui e tal, conhecer mais sobre o artista. E é isso, rapaziada. Já enrolei demais, peço perdão. Mas é isso, bora lá. De 2025, o cantor e Opa. compositor. No dia 5 de maio de 2025, o cantor e compositor Jeremiah Justin Sims foi encontrado morto depois de uma overdose. Por mais que esse nome possa não soar familiar para você, uma das músicas mais famosas dele, que foi lançada em 2024, tem como título: Não, cê tá muito atrasado, eu já morri. Hoje em dia, conhecido E o pior é que essa música é muito boa, né, mano? Essa música é muito boa mesmo. Tipo assim, se vocês são da rapaziada que procura Type Beat aí no YouTube, vocês devem ter reparado, mano, que depois que esse mano aí estourou com essa música, porra, uma porrada de gente começou a fazer Type Beat dele. como Wi-Fi Skeleton, o Jeremiah teve uma carreira conturbada na internet, cercado por pessoas em quem ele não podia confiar e problemas emocionais que foram terrivelmente negligenciados ao longo da sua curta vida. Hoje eu vou te apresentar o responsável por essa música e um pouco mais sobre a carreira dele aqui na internet, passando por polêmicas envolvendo o nome dele, algumas trocas de nome, até chegar no seu trágico fim. I'll pull up and kill me. It's the time to do it. I'ma overdose tonight and kill myself. Dando uma olhada no conteúdo das músicas do Wi-Fi Skeleton, dá pra perceber um padrão com uma certa estética que envolve um peso emocional tão grande que não parece ser possível suportar. Mas o primeiro contato dele com a fama não veio exatamente com esse nome de Wi-Fi Skeleton e na verdade não veio nem na sua carreira musical. Em 2018 nasceu Cyrus, era um canal de opinião barra comentário, você deve conhecer bem esse tipo de conteúdo. O Cyrus Caraca, mano, canal de opinião. surgiu durante a ausência do Leaf, que é um outro criador gringo que também ocupava esse espaço nessa época. O Leaf fez muito sucesso e inspirou muitos youtubers, Nossa, tanto na mano, gringa inclusive, rapaziada, vocês não sabem quem é o Leaf? Basicamente, mano, esse cara. Não vou dizer que ele foi o criador, mas ele foi, tipo, o cara que impulsionou a criar conteúdo de opinião na internet, mano. De fazer vídeo assim, tá ligado? Com gameplay de fundo. Estilo que o Golart fazia, que o Digo fazia também. Que, mano, todo mundo aí da comunidade de canal de opinião, né? Inclusive, porra, eu acho que esse cara não tem noção da praga que ele ia criar no futuro.
quanto no Brasil. Se você acompanhou o crescimento desses canais de comentário de 2017 até 2019, é bem provável que você tenha acompanhado algum youtuber que se inspirou no Leaf naquele momento. A marca registrada do Leaf era o Surf de CSGO. Ficava só uma gameplay de fundo e ele falando algumas coisas. Eu aposto que vocês conhecem uma galera que fazia vídeo nesse estilo também. Fala aí, pessoal, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Opa, fala aí. Aí, Eu ó. não sou o Digo, mas esse vídeo aqui vai ser de opinião. Oi, bom, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês. O importante pra destacar é que nessa época o Cyrus tinha só 14 anos e ele se jogou na internet de uma forma que o canal dele cresceu muito rápido. Então desse jeito, antes dos 16 ele já tinha um canal com mais de 1 milhão de inscritos e as pessoas realmente paravam pra ouvir o que ele tinha pra falar, mesmo ele tendo só 14 anos. Por mais que a carreira dele na internet tenha seguido um caminho bem comum e padrão pra esse tipo de conteúdo, ele publicou um vídeo no mínimo estranho em 2023. Era um pedido de desculpas por uma coisa que ninguém sabia, na verdade não tinha nenhum tipo de polêmica envolvendo o nome dele naquela época, o cara simplesmente postou um vídeo de pedido de desculpas. A sensação que deu foi justamente de que ele tava se sentindo bem culpado e aí ele decidiu vir a público pra poder falar sobre essas coisas. Falo isso porque nesse vídeo é extremamente perceptível a culpa que ele tava sentindo pelas coisas que ele tinha feito e que foram apresentadas logo nesse vídeo. Por alguns atos problemáticos, mas até o momento nada criminoso. Ele basicamente tava falando que iludiu muitas mulheres, muitas mesmo, e deu falsas esperanças pra elas, seja de que elas teriam um relacionamento sério com ele no longo prazo ou esse tipo de coisa. O cara tá basicamente pedindo desculpa por ser um cachorro. Esse filtro não muda nada na minha personalidade. Porra, aí é foda. Eu mesmo, menor. Mas um ponto importante desse vídeo é uma fala dele que é um pouquinho suspeita. Ele citou rumores de que ele tava interagindo com algumas garotas um pouco mais jovens. Tá bom? Muito mais jovens. Tipo, 12 anos. Alô? Porra, mano. Aí é que tá, rapaziada. Aí que é foda, mano. Sempre acaba nisso, né, mano? Vocês já repararam que sempre acaba nisso? É impressionante. Eu já tinha visto meio que uns comentários, assim, avulsos na internet falando sobre isso, mas eu nunca fui muito atrás de realmente saber se era verdade ou não. E parece que é, né? Vamos ver o que o meu mano Kurt aqui do vídeo tem pra falar, mas, porra, é foda, né, mano? Que tristeza. Polícia Federal! Isso não pode. Alô, Polícia Federal! Ele nega essas acusações e segue o vídeo dizendo que vai procurar ajuda profissional. Ele reconhece esse tipo de comportamento como algo tóxico e diz que ele não quer machucar mais pessoas. Queria dizer que hoje em dia é um pouco difícil de encontrar as informações originais do Cyrus na internet, porque a gente vai analisar aqui mais pra frente, ele deletou o canal dele. Hoje em dia ainda tem mais alguns reuploads, mas Caraca. Deletou o canal? eu não tenho certeza da data em específico que ele publicou esse vídeo pedindo desculpas. Mas considerando que esse vídeo foi publicado em 2023, que foi quando as coisas começaram a apertar pro lado do Cyrus, ele teria ali próximo dos seus 20 anos, 19 ou 20, alguma coisa assim. E a maioria dos comentários que ele fez a respeito de tudo que tinha acontecido, aconteceu quando ele ainda era menor de idade, tá bom? Ele tinha 16 anos. Mas voltando pro caso do vídeo em que ele tava pedindo desculpas por ter machucado muitas pessoas, é claro que teriam outros relatos também a respeito dessas coisas, né? Até porque, considerando que ele machucou outra pessoa, ainda tem as vítimas que ele machucou que iriam se pronunciar eventualmente. E claro, um dia depois de ter publicado aquele vídeo, saiu um exposed dele na internet. Eu não vou me aprofundar no conteúdo desse exposed porque é basicamente uma briga de casal, sabe? Esse exposed não retrata necessariamente a verdade, até porque são duas visões diferentes a respeito de um mesmo acontecimento. Se já é difícil de analisar uma briga dessa quando as duas pessoas estão vivas, imagina quando uma delas é uma figura pública que infelizmente não tá mais entre nós. É claro que quem ama ele vai acreditar no Caraca, mano. E sabe o que isso me lembrou, mano? Um pouco? Isso me lembrou. Não sei se vocês vão lembrar, que é aquele caso que teve com o Jake Pudding e a ex dele, mano. Há uns bons anos atrás. Tipo, porra, que foi aquela briga de casal, um dando a sua versão da história e pá. Porra, mano, teve muita gente que parou de acompanhar o Jake naquela época, né, mano? Por causa daquela porra toda que aconteceu. Mas é foda, mano. É que, tipo assim. Caraca, mano, sempre tem os dois lados, né? Sempre tem as duas versões, né, mano? E, porra, quando você é um cara famoso, ou quando as pessoas gostam muito de você, né? Você é relevante, assim, no seu meio, pá, porra, você tomar um exposed, sempre vai ter gente que vai tentar te defender a todo custo, e as pessoas que já tinham um ódio mortal por você vão te atacar, tipo, estavam esperando só esse errinho seu, essa brecha pra te atacar totalmente, e tal. E depois a outra pessoa que, mano, que não tem nada a ver com isso, não é uma pessoa pública, vai começar a sofrer ataques também, tá ligado? E é tudo. E tipo assim, e mesmo que as coisas se resolvam no final, mano, a merda já foi feita, tá ligado? A imagem já foi manchada, tipo. É aquela história de, tipo, o tweet do Exposed sempre vai pegar mais engajamento, mais view
do que o tweet falando que tudo se resolveu e tá tudo certo. Tá ligado? Exposed cegamente e o oposto também acontece. Os caras que gostam dele vão acreditar no que ele disser pra se defender. Mas eu não vou deixar o pronunciamento desse Exposed totalmente de fora, tá bom? Porque além de algumas acusações bem esquisitas e uns papos muito estranhos sobre o Cyrus acreditar que ele é um anjo enviado por Deus, a responsável desse Exposed também acredita que ele provavelmente tem esquizofrenia. Uma acusação que retorna é a de que ele tá falando com menores de idade, puta merda, Cyrus, aí não. E vale ressaltar também que existem prints de pessoas cobrando ele pelo que ele fez com aquelas garotas, pelas conversas que ele teve com elas e coisa do tipo. Prints que envolvem supostamente... Como que eu posso explicar sem o YouTube me desmonetizar? Sabe o Pediri? Aí É é uma foda. situação que envolve vítimas, é um assunto muito delicado e é claro que a gente não tem detalhes sobre o que ele fez com essas pessoas. Tudo que a gente tem são pessoas falando de forma mais abrangente o que o Cyrus estava fazendo, mas aparentemente eram conversas que estavam puxando para um lado sexual, seja ele pedindo fotos ou mandando fotos, esse tipo de coisa. O grande problema em tudo isso aqui é que não existem certezas de nada. Não dá pra saber se esses prints não foram adulterados e pelo que eu entendi essa história nunca saiu da internet. Ele nunca foi responsabilizado legalmente pelas coisas que ele supostamente fez. Mas aqui as coisas começam a ficar um pouquinho piores pro lado dele. Agora, com relação a essas acusações, a gente realmente não tinha nada muito certo até esse momento. Todas as acusações eram extremamente vagas e a gente não tinha provas de nada. E eu tô dizendo isso não com base nos prints em si, mas sim em todo o contexto. Essa introdução que eu fiz até agora é basicamente a parte fácil de entender de tudo isso. O Cyrus fez um pedido de desculpa, alguém foi lá, fez um exposed dele, ele se defendeu desse exposed e a coisa vai enrolando, vai virando uma bola Já de tá neve. foda, Como já vocês tem podem muita coisa analisar, já. essa treta toda não durou muito, visto que o próprio Cyrus faleceu em 2025. Mano, Vocês calma podem aí. analisar, essa treta toda não durou muito, visto que o próprio Cyrus faleceu em 2025, antes mesmo de completar os 22 anos de idade. O melhor jeito de resumir toda essa coisa aqui é treta raluca. Isso não, de novo não, de novo Vocês lembram quando não. essa coisa Porra. explodiu? Era o lado A contra o lado B e de repente tinha um puta plot a respeito do lado A, mas na verdade tinha que você não sabia que na verdade realmente era inspirado no lado C, na verdade. E o que acontece é que tinha uma arma não registrada. Dá pra entender? Cara, na moral, essa porra de caso Haluca foi tão cansativo que o Diga até se reformou depois dessa merda, tá ligado? O Diga até desistiu de canal de opinião, virou que nem eu, foi fazer react, tá ligado? Porra, de tão cansativo, de tão maçante que foi essa porra dessa treta de Haluca, mano. Meu Deus, nem sei onde essa praga desse Haluca tá hoje em dia, mano. Porra. Quero dizer, o Cyrus estava se defendendo muito bem, só que também estavam atacando muito bem. A gente tinha, assim, uma grande possibilidade dele ser um puta esquisitão, o Diddy do Discord, mas também existia uma possibilidade muito grande de todos aqueles prints serem falsos. O que eu quero dizer é, existia comportamento suspeito dos dois lados, e ao mesmo tempo a gente não conseguia bater o martelo pra saber se realmente era um grupo de vítimas que tava se rebelando contra o agressor, ou se a vítima era o próprio Cyrus que tava sofrendo na mão de pessoas mal intencionadas e invejosas do sucesso dele. Até porque, mais uma vez, o moleque tinha 14, 15 anos e um canal com 1 milhão de inscritos. Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. Gringa, em 2017. Além disso, também tem a questão do Exposed ter saído no TikTok um dia depois dele fazer um vídeo pedindo desculpa por um comportamento merda dele. Analisando dessa forma, o vídeo de desculpa dele parece mais um controle de danos. É quase como que eu vou falar antes de todo mundo porque eu consigo dar primeiro a minha versão antes que alguma outra versão apareça. E a sensação que eu tenho é justamente que ele sabia que alguém tava planejando alguma coisa contra ele, por isso ele correu pra poder fazer esse vídeo de desculpas. É basicamente 100% ataque contra 100% de defesa. E agora, você pode até tá pensando que eu tô resumindo demais, ou que eu tô evitando de falar de certas coisas a respeito desse caso, mas o ponto é, se eu parar pra falar a respeito disso, esse vídeo vai ter mais de 1 hora. Todos os vídeos que eu encontrei falando sobre o caso do Wi-Fi Skeleton, do Cyrus e etc, de toda a fama dele na internet, tem pelo menos meia hora de duração. Tem uma exceção em específico que é um de 17 minutos, só que aquele ali é bem capado, tá? Ao longo de 2023, essa treta foi esfriando um pouco. O Cyrus conseguiu se defender e, no geral, o saldo dele na internet era positivo. O que eu quero dizer é que ele não foi ostracizado ou coisa do tipo. Mas, sinceramente, mesmo para as pessoas que realmente estavam lá quando tudo aconteceu, ainda assim fica muito, muito confuso. Ainda existem muitos registros do Cyrus na internet, principalmente dele dizendo que tal pessoa tava mentindo, na verdade ela não era tão nova assim. Mas veja bem, a nossa diferença de idade é só de 3 anos. E a única coisa que passa pela minha cabeça é, se ele tivesse simplesmente entrado na internet assim que ele fez 18, nada disso teria acontecido. Porque um ponto que é real e faz muito sentido é justamente que o Cyrus era cronicamente online. O cara tava na internet desde sempre, a vida dele foi no Discord. Vale lembrar também que nessa época o Cyrus já tinha um projeto musical, ele já era conhecido. Pô, isso é, mano, vou até parar aqui pra falar, rapaziada. Isso é foda, mano. Tipo assim.
tu ser cronicamente online desde cedo é uma merda, mano. Tipo, não tem outra palavra, é uma merda. E se tu for cronicamente online e ainda figura pública, ou tipo, tu fazer. Mano, tu posta alguma coisa, tu é criador de conteúdo, artista, sei lá, é pior ainda, mano. É pior ainda, porque, tipo, rapaziada, isso ferra com a cabeça. E vocês que estão me assistindo, que devem ser da minha geração, né? Geração Z e tal, anos 2000, um pouco antes, que a gente foi cobaia da internet, né? Tipo, tivemos acesso à internet sem supervisão desde muito cedo, mano, é impossível você não ter crescido com algum trauma. Com algum trauma, com algum vídeo, com alguma coisa que você viu. Que até hoje você guarda aquela imagem perturbadora na cabeça, sabe? Então, é foda, mano. É realmente. Porra, é realmente foda. E se tu não parar pra se cuidar, né? Tipo assim, se tu realmente se sentir mal, tá perturbado com aquilo, né? E tu não parar pra se cuidar, pra buscar ajuda, mano, pode terminar que nem o Wi-Fi Skeleton aí, né? Tá ligado? É foda. pelas músicas dele. E como eu acho que já deu pra perceber, ele também tinha sérios problemas emocionais. O mais bizarro dessa história pra mim, que dá uma sensação meio estranha quando a gente para pra analisar a discografia dele, é justamente como que ele fala sobre essas coisas que aconteceram com ele. A gente consegue analisar friamente tudo que aconteceu em tempo real. Algumas músicas tratam sobre esses temas, tem trechos em específico que citam essas coisas que estavam acontecendo na vida dele, e o principal, um álbum que foi lançado aproximadamente 2 semanas antes da morte dele. Por mais que até então todas as suas músicas tenham essa estética mais triste, puxada pro emo rap, ainda assim dá pra perceber que esse último álbum foi um pouquinho diferente. É como se antes ele só estivesse fazendo isso por conta da estética, mas agora realmente tem um fundo de verdade. Não dá pra dizer o que tava passando pela cabeça dele, e é claro, vocês já sabem do final dessa história, já sabem do que ele morreu. E o ponto é, ele sempre demonstrou muita vulnerabilidade nos trabalhos dele, mas meio que ele era conhecido por isso, entende? Até que eventualmente chegou o fatídico dia. Cyrus abriu uma live no Instagram e comentou que ele estaria em um lugar em específico e disse: se alguém aqui é meu fã e quer me encontrar, ou um hater e quiser enfiar uma bala na minha cabeça, a hora é agora. Nessa live ele disse que teria uma overdose e que naquela noite ele não estaria mais vivo. Mas claro, considerando todo o histórico dele com relação a músicas e etc, ninguém pensou que fosse verdade, e na verdade depois de ter dito isso ele falou: nah galera, eu tô zoando, tá? É só piada. It's the time to do it. If you want to get a flick with me, it's the time to do it. I'm gonna overdose tonight and kill myself. I'm just joking. I'm not gonna actually do that. Até que no dia seguinte veio sim aquela notícia chocante dos amigos mais próximos dele que confirmaram a morte dele. O Wi-Fi Skeleton é um artista que eu conheci por conta daquela música em específico, sabe? Quando eu Sim, eu acho que, inclusive, eu acho que a maioria das pessoas conheceram por causa dessa música. Tanto que, tipo assim, do underground gringo, ele é o artista, ele é um dos artistas, né, com mais streams mensais no Spotify atualmente. Tá ligado? Mano, eu acho que eu tenho até aqui aberto, rapaziada. Posso até conferir pra vocês. Mano, tá ligado? 7 milhões. 7 milhões e 200 mil plays, tá ligado? Mensais. E essa música famosa, Nope You Are Too Late, I Already Died, tá com 500 mil streams. Tá ligado? Então, é foda, rapaziada. É, tipo, é realmente muito triste que isso tenha, que isso tenha rolado, que isso tenha acontecido. Porque, porra, o cara tinha tudo, mano. Tinha tudo, tipo... Caralho, mano, é que ele nem chegou no clube dos 27. Ele parou no clube dos 21, realmente, que nem Pipe, X, Juice, tá ligado? Morreu no auge da carreira. Foda, foda. E, sobre a morte dele, a sensação que deu foi justamente que ele estava falando diretamente comigo a respeito daquilo. O cara quebrou a quarta parede porque, realmente, a gente tá muito atrasado. Ele não vai fazer shows, colheu um pouco da fama dele, não vai fazer mais vídeos pra internet ou coisa do tipo, porque ele se foi antes mesmo dos 22 anos de idade. Pra mim, a sensação mais estranha que vem agora é justamente de ver as coisas que ele já tinha feito na internet. Todos os vídeos produzidos com carinho, todas as músicas falando sobre esses temas sensíveis, e aquela sensação de que ele realmente não tá mais aqui é meio assustadora, sabe? E esse ponto é uma coisa que acredito que a nossa geração vai viver muito, muito forte. Essa sensação esquisita de ver os posts de alguém, ver vídeos gravados pra internet ou alguma coisa assim, e ter aquela certeza de que você nunca mais vai ver aquela pessoa, a não ser através desses registros que já existem, porque, bom, essa pessoa tá morta. No YouTube você ainda consegue encontrar alguns reuploads feitos por fãs e coisa do tipo, então ainda dá pra ver até os vídeos mais antigos dele, sabe? Principalmente dessa época que ele gravava os vídeos de opinião. Agora entrando um pouco num assunto um pouco mais pesado com relação a isso, e também ao vídeo que eu postei recentemente no canal, é muito estranho pensar que o cara jogou o resto da vida dele fora logo aos 21 anos de idade. Tem alguma coisa diferente em ver gente tão jovem assim escolhendo a morte de uma forma tão
tão certa. O que tirou a vida do Cyrus não foi exatamente a droga que ele usou até o coração parar de bater. Foi a negligência, foi a tristeza não tratada. Negligência que eu digo por parte dos próprios amigos que podiam ter impedido, mas só estavam lá pra poder usar droga junto com ele. Tudo isso foi apertando, apertando, até chegar num ponto em que mesmo a fama não era suficiente pra ele desejar viver. Cyrus não acordou um belo dia e disse: acho que hoje eu vou morrer. Ele escolheu a morte todos os dias, dia após dia, por anos, até que essa escolha se concretizou. O mínimo que eu posso falar pra você agora, sendo só um youtuber do outro lado de uma tela, é justamente se você tá sentindo qualquer coisa parecida com o que ele sentiu, procure ajuda. Não deixa a morte se Isso, aproximar de rapaziada. você nem por um segundo, e eu te peço, por favor, não escolha a morte dia após dia da mesma forma que ele fez. Ninguém sabe o inferno que ele tava vivendo, seja na própria casa ou na própria mente. Não cabe a nós julgar as decisões dele, nem nada do tipo. Mas contanto que nós ainda possamos tocar nesse tipo de assunto pesado, justamente com o intuito de que essas coisas aconteçam cada vez menos, vai ser possível fazer jus ao legado dele quanto artista e quanto a ser humano também. Antes de ser youtuber, o Cyrus era filho, antes de ser filho, ele era humano. E por pior que uma pessoa possa parecer, ela ainda tem o direito de viver. Fiquem todos com Deus, eu sou o Kurt, e até mais. Até mais, Kurt. Até mais. Ótimo vídeo, mano. Ótimo vídeo mesmo, mano. Porra, mano, é foda, né, mano? É foda. Tipo, é um tipo de vídeo que a gente reage e depois fica muito. Pesa o clima, né? Pesa o clima, querendo ou não. Mas é isso, rapaziada. Wi-Fi Skeleton, né? Cyrus, como você queira chamar. Não era perfeito, ele não era perfeito realmente, pô. Ele teve suas falhas, inclusive ele até meio que chegou a admitir, né, que aquele primeiro vídeo que ele fez e tal, que o mano aqui até chamou de um controle de danos, e talvez até foi mesmo, mas de qualquer forma ele chegou a admitir, tá ligado? Se defendeu como pôde das acusações que eram falsas ou não, como o cara aqui falou, ficou muito confuso e tal, a história final, né? Mas mano, é isso, sabe? Tipo, e a mensagem que ele deu aqui no final é realmente muito importante, mano. Tipo, a gente precisa muito abordar esses temas, tá ligado? A gente precisa ter espaço, precisa ter liberdade, precisa deixar de ser um tabu, a gente precisa que se torne um ambiente confortável e desconfortável, entendeu? Tipo, um ambiente acolhedor, mas que é desconfortável pelo assunto que vai ser abordado, claro. Porque isso pode evitar muita coisa, mano. E também ter amigos de verdade, ter gente ao seu lado que gosta de você, que te apoia, mano. Saber quem, mano, você pode confiar, sabe? Porque talvez se ele, todos os outros artistas, e não só artistas, pessoas normais mesmo, humanos, né? Dia, pessoas assim do dia a dia, né? Não figuras públicas. Talvez se essa rapaziada tivesse esse apoio, né? Tivesse essa liberdade de se expressar e de falar que, mano, eu não tô bem, tá ligado? Eu tô passando por isso e tal, eu não sei o que fazer. Talvez, mano, a gente teria evitado muitas perdas, sabe? Estaremos aqui ainda e a gente não ia ter que só depender de registros, fotos, vídeos, músicas pra lembrar deles, né? E sentir que eles não foram esquecidos. Mas é isso, rapaziada. Mais uma vez, mano, obrigado por ter assistido. Não se esqueça de fazer exatamente isso que eu acabei de falar e que o Mano Vídeo também falou, se você tá precisando de ajuda. Mesmo que, porra, às vezes você não quer pedir ajuda por algum motivo específico, ou por fraqueza, porque você sente que vai ser uma pessoa fraca pedindo ajuda, você tem medo, você tem receio que as pessoas te critiquem, te julguem. Mano, é. É, é- tente, mano, tente, tá ligado? Tente encontrar alguém. Ou se você não encontrar alguém, mano, amigo, assim, parente, busque ajuda profissional, clínica mesmo. E se nenhum deles funcionar, mano, se você tiver fé em alguma coisa, né? Se você acreditar em Deus, independente de qual seja, busca ele, mano. Busca ele, tenha fé que as coisas realmente vão se resolver, mano. Parece que não, mas as coisas vão se resolver. E isso é uma mensagem que, tipo, eu mesmo não acredito às vezes, mas no fundo, no fundo, no fundo, eu sei que isso é verdade. Eu sei que as coisas vão se resolver se você continuar levantando da cama, se você continuar trabalhando, e se sentindo orgulhoso que cada dia você deu um passo e aceitar que você hoje tá aqui, mas amanhã você pode estar aqui em cima, tá ligado?
com muito esforço, trabalho duro, não é fácil, mas você vai chegar lá, mano, as coisas vão se resolver. E é isso, rapaziada. Link do vídeo original na descrição, junto das minhas redes sociais e servidor do Discord. É isso, tamo junto e até mais.